Glória a Deus. E assim está escrita a palavra do Senhor. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um tempo levassem para fora os discípulos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito dos que havia de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém, e este ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. Amém, queridos? Somente até aqui. Glória a Deus. Meus amados irmãos, assim que se iniciou a pregação do Evangelho, através dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, da grande comissão que o Senhor havia determinado lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 19. Aqui então, queridos, os seus apóstolos, após terem sido revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, do poder e da autoridade que veio da pessoa do Espírito Santo, para que ali eles estivessem com ousadia, pregando o Evangelho da graça de Deus, anunciando a Jesus Cristo, aquele que havia sido crucificado pelos fariseus, pelos saduceus, por todo o sinédrio e por todo aquele povo, na grande maioria dos judeus. Aqui, meus queridos, nós sabemos que após o dia de Pentecoste, ali no capítulo 2 desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, esses homens começaram então a anunciar a Cristo, começaram também através do poder e da autoridade que lhes foi concedida, para estar ali também curando os enfermos, expulsando demônios, limpando os leprosos, conforme também está escrito em Mateus no capítulo 10, a partir do verso 1. E aqui, queridos, quando eles começaram a fazer essa obra missionária, mais na frente, houve também, além da pregação de Pedro, no capítulo 2, no verso 14, houve também ali a cura de um coxo, lá no templo, Formosa, no capítulo 3, desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos. E ali começou, então, a realizar milagres através das mãos dos discípulos. E estes homens foram cheios do Espírito Santo, e estavam ali curando a todos, além daquele coxo, que estava ali naquela condição há muito tempo, naquela porta daquele templo Formosa. E no capítulo 4 também, estes homens estavam ali operando, através do poder que emana do céu, muitos sinais, prodígios e maravilhas, e anunciando também o Evangelho da graça de Deus. E isso foi despertando cada vez mais e mais ódio, mais inveja, e um sentimento demoníaco na vida daqueles homens, que queriam manter o controle político, econômico e religioso de Jerusalém em suas mãos. E aqui no capítulo 5, quando nós olhamos, no começo, logo no início da narrativa, a Bíblia nos fala aqui, irmãos, acerca de Ananias e Safira, um casal que se juntava ali e concordemente estavam ali planejando fazer uma coisa que diante dos apóstolos parecia que era certa, mas eles planejaram em si fazer ali algo que era diante do Espírito Santo, algo que era abominável aos seus olhos, para mentir contra o Espírito Santo, para mentir ali diante dos apóstolos, e estar diante dos apóstolos levando um valor do qual eles haviam vendido uma certa herdade, uma certa propriedade. Mas aquele homem e aquela mulher, eles mentiram para o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus revelou a Simão Pedro, e Simão Pedro ali teve o discernimento espiritual e a revelação vindo da parte do Senhor através do seu Espírito Santo. Naquele momento, Ananias caiu ali morto diante daqueles apóstolos por conta daquela mentira, de ter ali retido parte daquele dinheiro
atemorizados, aquelas pessoas que estavam ali, os judeus, os irmãos que estavam presentes naquele lugar e viram este fato acontecer. Pessoas que ali acompanharam aquele momento em que Ananias e Safira morreram diante deles. Ali todos começaram a ficar atemorizados diante de tal coisa, de tal fato que havia acontecido. E os apóstolos continuaram fazendo aquilo do qual o Senhor Jesus havia determinado para eles. E continuaram ali manifestando, através do poder do Senhor, sinais, prodígios e maravilhas, curando a muitos. A Bíblia nos fala que até a sombra de Pedro, quando passasse ali diante daqueles que estavam no meio do caminho, os curava também. No versículo 12. Mais na frente, queridos, diante de todos esses sinais, diante da pregação do Evangelho, diante do poder que era manifestado através da vida daqueles homens, dos apóstolos do Senhor, a narrativa que nos fala no verso 17, que se levantou então o sumo sacerdote Anás, juntamente com a seita dos saduceus, para que ali de alguma forma estivessem tramando contra os apóstolos do Senhor, e por inveja se levantaram contra eles e os lançaram na prisão, para que aqueles homens estivessem ali no cárcere e não anunciassem mais a Jesus Cristo. Mas o anjo do Senhor veio durante a noite e manifestou seu poder sobrenatural, os livrando daquele cárcere e dando uma ordem a eles novamente: vão novamente ao templo e anunciem as palavras desta vida. E aqueles homens foram. De manhã cedo já estavam no templo, no alpendre de Salomão, pregando o Evangelho da graça de Deus. E a narrativa nos fala um pouco antes aqui, que o sumo sacerdote Anás, juntamente com aqueles homens do Sinédrio judaico, foram atrás daqueles homens, achando-os que ainda estavam naquela prisão. E chegando lá não o encontraram, e mandaram os servidores atrás daqueles homens. E os servidores de fato não encontraram aqueles homens que não estavam naquele cárcere. O cárcere realmente estava lá, com toda a segurança, guardado, juntamente com os guardas que estavam lá de prontidão. Porém, os apóstolos não se encontravam. Estavam no templo, pregando, anunciando o Evangelho da graça de Deus. E aqui nos fala, queridos, que os servidores foram buscá-los novamente, para lançá-los no cárcere novamente. Porém, chegaram diante do sumo sacerdote Anás e de todo aquele sinédrio judaico. E então, queridos, aqueles homens, mais uma vez, chegaram diante deles, proibindo-os de pregar o Evangelho da graça de Deus. Porém, Pedro se levantou, tomando a frente, e disse-lhes: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E logo depois, queridos, eles foram açoitados. Logo depois, eles foram, naquele momento, levados para fora. E aqui, queridos, aqueles homens tentavam matá-los. Os saduceus, principalmente. Todos aqueles homens do sinédrio judaico, os fariseus, e todos eles concordemente intentavam matar os apóstolos do Senhor. Mas aqui se levanta um homem que era venerado por todo o povo, um doutor da lei, Gamaliel, o mesmo que havia instruído Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. E este homem então dá um conselho sábio a todos aqueles que estavam ali presentes naquele sinédrio. E quando ele diz aqui: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou se esta obra de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça
achados combatendo contra Deus. E olhando para essa narrativa, queridos, o sábio conselho que Gamaliel deu a todos aqueles homens, naquele momento eles obedeceram este conselho e concordaram, como fala aqui no versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Meus amados, mesmo com este sábio conselho que Gamaliel deu a todos aqueles homens, mesmo ali com aquela sabedoria que existia na vida daquele homem, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo membro do Sinédrio Judaico, mas quando nós olhamos para essa narrativa, queridos, e olhamos para a nossa realidade também, para todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor aqui na terra, quantas vezes, irmãos, nós recebemos conselhos sábios vindos da parte de Deus, aqui como este homem recebeu naquele momento essa sabedoria divina. Quantas vezes, queridos, recebemos também instruções vindos da parte de Deus para nossas vidas. Quantas vezes também o Senhor usa a vida de um ou de outro, de homens e mulheres de Deus, para nos darem conselhos a respeito da nossa conduta aqui na terra, como servos do Senhor. Quantas vezes, meus queridos, o Senhor, Ele tem usado os seus vasos escolhidos, homens e mulheres que foram escolhidos por Ele, para estarem sendo aqueles que estarão aconselhando, aqueles que estarão orientando, aqueles que estarão ali, de certa forma, servindo ao Senhor, através da sabedoria divina que emana do céu. Quantas vezes Deus tem levantado pessoas, assim como Ele levantou Gamaliel. Sim, Gamaliel. Mas o pastor Gamaliel era um fariseu. Meus amados, Deus usa quem Ele quer. É da forma dele, no momento dele. E Ele usou a vida deste homem. Quantas vezes o Senhor tem usado pessoas para nos advertirem também acerca da má conduta que muitas vezes eu e você poderemos estar cometendo. Nós olhamos aqui para este conselho sábio deste homem. Por um momento, aqueles homens ali do Sinédrio Judaico concordaram com ele. Quando nós olhamos, queridos, lá na frente, depois da instituição do diácono, no capítulo 6, lá no capítulo 7, queridos, quando eles chamaram a Estevão, homens invejosos, mentirosos, homens vadios, foram contratados para denunciar e fazer uma falsa acusação contra o primeiro mártir que foi levantado no meio dos apóstolos. E não é diferente, queridos, no dia de hoje. Muitas vezes, irmãos, olhando para essa narrativa aqui e fazendo uma analogia real entre o que aconteceu nesse período lá no primeiro século e no dia de hoje, queridos, quantas vezes também nós nos achamos combatendo contra Deus e muitas vezes não percebemos, ou em algumas vezes deliberadamente o fazemos. Quantas vezes o Senhor tem chamado a nossa atenção através da sua palavra, através dos seus servos, através dos seus santos profetas, através daquela mulher ou daquele homem de Deus que tem ali sido instruído pelo Espírito de Deus para nos orientar, para nos dar conselhos sábios, para nos instruir, para nos direcionar. Mas, pela nossa teimosia, nós agimos assim também como os fariseus. Pastor, o senhor está me chamando de fariseu? Não. Eu não estou chamando ninguém de fariseu. Eu estou fazendo uma analogia. E isso acontece, irmãos, no meio da igreja. Ontem eu estava ali na minha casa. Já era por volta de mais de meia-noite, após ter vindo de uma vigília de uma igreja, onde um amigo meu, ele é presidente do ministério. Depois eu fui buscar minha filha no local de trabalho dela e retornei juntamente com ela para o meu lar. Fui me deitar, era mais de meia-noite, e orando ao Senhor, eu ouvi o Senhor falando nitidamente comigo: filho, muitos estão na minha casa, mas estão combatendo contra mim. É triste, queridos. Quando o Senhor falou ao meu coração, eu chorei, irmãos. Muitos estão na minha casa, mas a motivação dos meus filhos, de muito
não é mais de me adorar, de me servir, mas sim de gerarem contendas, gerarem dissensões, gerarem um motim para que haja partidarismo. Filho, muitos estão na minha casa, mas perderam a essência do primeiro amor. Filho, muitos estão na minha casa, mas estão perdendo tempo com coisas vãs, com conversas vãs, com atitudes vãs, com coisas que não irão edificar a minha casa. O Senhor falou audivelmente ao meu coração, queridos. Eu não tive dúvidas de que era esta palavra que o Senhor havia falado antes, que era nesta noite para que eu estivesse aqui ministrando da parte do Senhor para a igreja. Amém. E aconteceu aqui, irmãos, se levantaram lá na frente contra Estevão e apedrejaram Estevão, porque não suportaram a glória de Deus, não suportaram a presença de Deus através da vida daquele homem. Aqueles homens que haviam concordado com Gamaliel até um determinado ponto, até um determinado momento, mais tarde estavam ali colocando em prática os seus planos diabólicos e estavam combatendo contra Deus. E muitas vezes, meus amados, quando nós olhamos aqui após este fato que aconteceu na vida deste homem, que as suas testemunhas ali, todos que depositaram as suas vestes aos pés de Saulo, que depois se tornou um grande apóstolo. Quantas vezes também, queridos, acontecem situações como nós temos visto através das Escrituras, que o Senhor tem instruído homens e mulheres de Deus, e tem falado conosco, queridos, mas muitas vezes nós não damos ouvidos, porque os nossos achismos, as nossas convicções humanas, as nossas tolices, as nossas ideias vãs, muitas vezes nos atrapalham, queridos, e nós nos achamos também assim, combatendo contra Deus. Nenhuma igreja é perfeita, irmãos, nós sabemos disso. Nenhum ministério é perfeito. Nós sabemos, irmãos, que os nossos líderes, assim como eu e você, todos nós somos falhos. Mas nós precisamos entender uma coisa, amados, que se nós não estivermos trabalhando em favor do reino de Deus, se nós não estivermos trabalhando em favor da obra de Deus, se nós não estivermos trabalhando em favor do cumprimento da palavra de Deus, obedecendo a tudo quanto o Senhor estabeleceu através da sua palavra, nós estaremos também, queridos, combatendo contra Deus. Há muitas situações, irmãos, assim como aconteceu aqui, da inveja dos saduceus e de Anás, do sumo sacerdote, que também muitas vezes acontece no nosso meio. Muitas vezes, meus amados, uma inveja espiritual, uma inveja ministerial é gerada em nossos corações. Quando eu olho para a Escritura, queridos, às vezes eu me envergonho, porque vejo que muitas coisas que o Senhor determinou na sua palavra, nós não conseguimos obedecer a todas, nós não conseguimos cumprir com aquilo que Ele estabeleceu para nossas vidas. Quando nós olhamos para Salomão, aquele que foi o homem mais sábio depois do Senhor Jesus, olhamos aqui no capítulo 6 o que ele diz, e o que acontece muito no nosso meio, a partir do verso 16, que estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz, amados, está escrito lá também, no capítulo 18, no verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes, queridos, estamos insatisfeitos e começamos a abrir a nossa boca, porque o coração fala daquilo que está cheio. Nós falamos, transgredimos, muitas vezes, deliberadamente. Nós, muitas vezes, meus amados, acabamos combatendo contra Deus por conta das nossas atitudes, por conta daquilo que vem de dentro do nosso coração. A nossa boca, meus amados, a nossa boca, ela é o resultado do que vem daqui de dentro. O
que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E o que desagrada a Deus é exatamente isso. Muitas contendas, muitas mentiras, testemunha falsa. Muitas vezes, queridos, nós acabamos combatendo contra Deus. Muitas vezes nós acabamos, irmãos, fazendo aquilo que os fariseus, que os saduceus, que Anás, o sumo sacerdote, e que os demais que faziam parte do sinédrio judaico também faziam. Eu estava orando, queridos, nessa madrugada, quer você creia ou não, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, igreja. O Senhor está entristecido com as atitudes dos crentes nestes últimos dias. Nós estamos perdendo muito tempo, amados irmãos, com coisas que não vão edificar nossas vidas. Enquanto o reino das trevas está aí trabalhando, unidos em um só objetivo, enquanto eles estão aí se apressando para a preparação da vinda do anticristo, o que nós temos feito para nos apressarmos também para a vinda do nosso Senhor, conforme está escrito aqui em 2 Pedro capítulo 3? Será que nós temos de fato apressado essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas de que forma, pastor, que eu vou apressar a vinda do Senhor, se nem Ele mesmo sabe o dia que Ele retornará? Sabe de que forma, queridos? É trabalhando concordemente, unidos, em um só propósito, em uma só visão, em um só clamor, em um só espírito, marchando unidos para a glória de Deus, para que o Senhor Jesus Cristo esteja de fato retornando no dia do qual foi determinado pelo Senhor nosso Deus. E falta-nos, muitas vezes, amadurecimento espiritual. Por isso que às vezes, queridos, como o Senhor tratou comigo há um tempo atrás, e continua tratando, todas as vezes que eu sair da linha, todas as vezes que eu me desviar para a esquerda ou para a direita, o Espírito Santo ele tem liberdade, e eu prefiro que ele venha tratar comigo do que os homens. O Espírito Santo ele é meu dono, ele é o meu Senhor, ele é o Senhor da igreja, e muitas vezes ele trata conosco, muitas vezes ele chama a nossa atenção, ele revela para nós através dos sonhos, das visões, levanta homens assim como Gamaliel, levanta pessoas no nosso meio, usa aquele pequenino ali que ninguém dá valor, usa aquele que você considera como louco, usa aquele que você considera como nada, mas o Senhor ele usa aqueles que ele quer para chamar a atenção do povo dele, para chamar a minha atenção e a tua atenção. Às vezes, queridos, como aconteceu há um certo tempo atrás, comigo mesmo, eu estava insatisfeito com a liderança da igreja do qual eu fazia parte. Eu estava insatisfeito porque muitas situações foram geradas ali e eu saí ferido daquele ministério. Até pouco tempo atrás, irmãos, eu ainda continuava entristecido e continuava magoado e ressentido, continuava ainda lembrando-me das coisas que ficaram para trás, das pendências do qual eu havia deixado para trás. Mas o Senhor bradou fortemente ao meu coração e me fez lembrar daquilo que Ele já havia determinado na sua palavra, daquilo que Ele falou comigo e com você, porque Ele fala conosco todos os dias, irmãos. Nós temos que perdoar nossos irmãos, que nós temos que dar a outra face. Ah, pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Que nós temos que amar verdadeiramente, não apenas com a boca, mas verdadeiramente decidir amar. Que nós temos que perdoar, queridos, porque todos nós somos falhos, somos imperfeitos. Está escrito aqui na palavra, irmãos, Mateus capítulo 5, do verso 23 ao 25. Está escrito também no capítulo 7, no verso 1. Nós temos que estar, meus amados, atentos à voz do Senhor. Ele tem usado os seus vasos, tem usado os seus profetas, tem usado os seus pequeninos para nos alertar, para trazer conselhos sábios, para estar admoestando-nos acerca da sua verdade. Você
Você acha que uma casa dividida poderá subsistir? A Bíblia nos fala que não, irmãos. Mateus não, Marcos, capítulo 3, verso 25. Uma casa dividida não poderá subsistir. Assim como um reino dividido também não pode subsistir. E quando nós olhamos para dentro da nossa família, como será que está a nossa família, irmãos? Como será que está a situação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Como será que está a nossa vida espiritual no meio da nossa família? Como será que estão os nossos filhos? Como será que está a nossa casa, amados? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Nós precisamos, queridos, entender que o Senhor tem chamado a atenção de cada um de nós, porque o Pai repreende o Filho que ama. O Pai repreende a todos quantos amam. O Senhor lhe diz várias e várias vezes através da sua palavra, mas nós às vezes não queremos dar ouvidos. Nós às vezes não queremos, de fato, queridos, obedecer, porque nós precisamos entender que se nós continuarmos, queridos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com tudo quanto sai da nossa boca, daquilo que muitas vezes nós sabemos que não agrada a Deus, daquilo que muitas vezes nós sabemos que não é propósito de Deus, daquilo que nós sabemos que não provém da parte de Deus, nós estaremos com certeza, amados, também combatendo contra Deus. Então eu quero concluir a mensagem desta noite, amados, dizendo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós ainda temos a oportunidade hoje de olharmos para dentro de cada um de nós e nos examinarmos. Nós temos a oportunidade, queridos, de rever dentro de nós aquilo que falta de fato, para que nós estejamos sim trabalhando concordemente para a obra de Deus, para o reino de Deus. Nós temos a oportunidade hoje, igreja, de nos examinarmos e olharmos para dentro de nós e pedirmos o perdão ao Senhor por todos os nossos pecados. Está escrito aqui, amados, em 1 João 9, Ele nos perdoa, Ele é justo e fiel. Mas é necessário que, de fato, amados irmãos, que eu e você estejamos verdadeiramente arrependidos. Verdadeiramente, queridos, nós estejamos diante do Senhor, nos humilhando, que verdadeiramente que haja uma conversão dentro de nós, que realmente haja, queridos, uma mudança comportamental através do poder do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos moldar, Ele quer estar nos levando à casa do oleiro. Ele é o oleiro, igreja. Ele está aqui nesta noite, igreja. Ele marcou um encontro com você, porque você é precioso, você é preciosa. Mas depende da tua atitude, depende da tua decisão, depende da tua escolha, igreja. No ministério do qual eu faço parte, irmãos, lá na igreja, na Cenáculo da Fé, nós estamos ali, meus queridos, nem imaginem o quanto a batalha espiritual está grande. Há uma batalha espiritual, queridos, que Satanás tem se levantado ferozmente, furiosamente contra aquela igreja. Mas, pastor, Satanás ele se levanta contra toda a igreja do Senhor aqui na terra. É verdade. Mas nós temos visto, queridos, e contemplado o que tem acontecido ali. Ali, queridos, há macumbeiros, feiticeiros, fazendo obra de magia negra. Naquela obra ali que está ali levantada, que foi levantada por Deus. Naquela igreja que foi levantada por Deus. Há uma mulher que trabalha 24 horas por dia para que Satanás venha fechar aquela igreja. Há também um outro feiticeiro que mora lá pertinho da igreja, que ele tem feito trabalhos incessantemente para fechar aquela obra. Hoje o meu pastor, pela manhã, na consagração, queridos, meu pastor estava pedindo socorro, irmãos. Eu olhei para o meu pastor, ele está sobrecarregado. A minha pastora está lá também. Aquela mulher está tendo ânimo, irmãos.
Há uma luta ali, queridos, uma batalha espiritual contra os demônios, contra uma hierarquia que tem se levantado e tem usado seus aliados aqui na terra. Eles não descansam, queridos, para cumprirem com a sua obra, com a sua missão aqui na terra. Há uma batalha espiritual que todos nós temos enfrentado. Há uma batalha interna dentro de nós e externa, e às vezes aqui dentro, queridos. E nós às vezes perdemos tempo com tantas bobagens, com tantas coisas, amados, e nos esquecemos que o mais importante, queridos, é estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, é estarmos prostrados aos seus pés, é estarmos pedindo perdão, arrependidos genuinamente por todos os nossos pecados. Hoje eu estava lá, queridos, na consagração. Os irmãos não têm mais nem força para ir para a igreja. Nós temos acabado de orar ali, queridos, literalmente, orado, intercedido por aquela igreja, por aquele lugar, por aqueles irmãos. E será que eu ainda vou perder tempo, queridos? Perder tempo com coisas vãs? Perder tempo com coisas que não vão edificar minha vida espiritual? Será que eu ainda vou perder tempo, queridos, combatendo contra Deus, me levantando contra o ungido do Senhor? Nós temos aqui que estar unidos, irmãos. A igreja é uma só. Não existe denominação, placa de igreja que irá subir para o céu. Nós somos o corpo de Cristo, igreja. Nós precisamos uns dos outros. Temos que dar as mãos e andar unidos, marchar unidos, clamar unidos, e um só clamor. Está orando, intercedendo por nossas famílias. Olha para a tua situação no teu lar, olha para a tua casa, como está a tua família. Eu olho às vezes para a situação que se levantou dentro do meu lar, mas eu creio que através do poder da oração, através das intercessões, o Senhor irá restituir no tempo determinado por Ele a minha família. E nós, irmãos, que fazemos parte dessa família celestial, temos que estar unidos também, queridos, orando e intercedendo por esta grande família celestial, pela igreja do Deus vivo. Temos que estar, meus amados, com nossos corações voltados para aquele propósito